Glória a Deus. Meus irmãos, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para dar a escola bíblica dominical, a escola bíblica de quarentena. Agradecer aqui ao nosso pastor, ao superintendente, que tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui ministrando essa aula. Vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus, maravilhoso, Pai eterno. Abençoa, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, esta aula, Senhor Deus, que nós possamos ensinar, mas também aprender cada dia mais a Tua palavra, Pai. Abençoa nossos irmãos que estão vendo e ouvindo. Senhor Deus, nos ajuda a todos, Senhor Deus, a compreender a Tua Escritura, Pai. Em nome de Jesus, que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Te agradecemos. Meus irmãos, estamos hoje a comunicar aos irmãos a aula de número 6, certo? É a aula que vai falar a respeito da condição do gentio sem Deus, ok? Uma aula, irmãos, bastante proveitosa, Porque vai nos ensinar da nossa parte que somos, gentios, Agora somos justos, segundo a misericórdia de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vai nos ensinar para que nós possamos saber qual era o nosso lugar, na questão da redenção eterna, certo? Nós vamos aprender muito a respeito disso hoje, Saber o que é a questão da circuncisão, certo? Também um assunto bastante polêmico no dia de Paulo e que trouxe bastante discussão, certo? Vamos dar início aqui à introdução. Quero mandar um abraço aqui também, Aproveitar aqui essa oportunidade, dizer que estou com saudade da igreja, mandar um abraço, a paz do Senhor para os meus irmãos que estão na quarentena, certo? Os irmãos da congregação, os dirigentes, certo? Que Deus abençoe a todos, E que possamos todos perseverar. Que a igreja continue de pé, Para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A condição dos gentios sem Deus, certo? Que terrível é, irmãos, A pessoa sem Deus, certo? Vamos ler aqui o textuário, vai dizer assim: portanto, lembrai-vos do que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, certo? O textuário está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 11. A verdade prática vai dizer o seguinte: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas, Nós agora temos essa bondade de Deus, que em Jesus Cristo nós passamos a participar das promessas, certo? O texto bíblico em classe aqui, a leitura bíblica em classe, vai se encontrar no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 11 e 12, e Romanos 4, 12 e 14. Esses são textos que nós vamos estudar, certo? O objetivo geral dessa lição é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica, certo? Vamos dar aqui a introdução em nome de Jesus Cristo, viu? Peço que os irmãos compartilhem, os vídeos da igreja, certo? Para poder que o grupo da igreja aqui no YouTube, possa crescer, e possamos ter mais ferramentas para trabalhar, para pregar o evangelho, para lançar as músicas da irmã Yasmine, as pregações, entendeu? Tudo isso é bom para que a gente possa crescer, aqui na internet e começar a fazer vídeos ao vivo, certo? Isso é maravilhoso, viu? Se os irmãos compartilhar, curtir, vai ser uma bênção, viu? A introdução diz assim, irmãos: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Aí vamos ver aqui as 5 formas. Eles estavam sem Cristo, separados de Israel, alienado quanto à promessa, sem esperança e sem Deus, Era assim, essa era a forma, a realidade dos povos, das outras nações que não tinham essa perspectiva de salvação, certo? De ressurreição após a morte. Logo estudaremos cada um desses aspectos, certo? Esses cinco pontos aqui é o que nós vamos aqui enfatizar, porque é o que nós vamos aprender, certo? A gente aqui, antes de entrar aqui nessa lição e aqui na introdução, nós temos que lembrar, irmãos, que o Senhor ele fez o homem e a mulher, certo? Ali na criação, Lembrar que a terra também pertence a Deus, certo? Tem um texto aqui
no Êxodo 19, 5, 6, que a gente vai ler aqui, só para os irmãos entenderem, vai dizer assim: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel, né? A gente sabe, irmão, né, que Deus ele criou a terra, né? Havia uma unidade na humanidade, certo? Era só um povo só, né? Aí também veio a queda, certo? Depois da queda veio o dilúvio, certo? Depois do dilúvio veio a divisão das nações, ali, a divisão das línguas. E tudo isso aconteceu por causa de quê, né? Porque o homem era má continuamente, certo? Da desobediência, né? Aconteceu muitos crimes, né? Muita desigualdade. E o Senhor, né, foi tomando essas decisões, certo? Aí o mundo foi se transformando, ok? E nesse meio termo, a gente vê que o Senhor ele faz um povo para si, né? A partir de Abraão, certo? Ele faz ali um povo, né? Ele quer educar aquele povo para quê? Para que as outras nações pudessem ver e tomar exemplo, certo? Ele vai ali, lança uma sementinha, né? Que veio na questão das alianças, né? Aliança, das promessas, das leis, certo? Aí ele quer o quê, né? Qual é a intenção do Senhor Deus, né? É que essas pessoas, esse povo, essa nação, pudesse pregar para o mundo, né? Para as outras nações, certo? Tudo isso a gente vai ver na palavra de Deus, né? O Senhor já prometendo a Abraão ali, olha, os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, certo? Isso aí já era a promessa de Deus, né? Que o Senhor pudesse ser compartilhado com todos, né, da maneira certa, viu? Então tudo isso é maravilhoso, né? A gente, irmãos, tem assim conhecimento, né, que a ciência, o que ela quer da gente, né? Que a gente aprenda, que a gente nasce, cresce, reproduza e morra, né? Isso aí é o que a ciência entende do ser humano, da vida humana, certo? Mas Deus não, Deus ele não coloca, né, um passo além, certo? Que é a salvação eterna, certo? A gente nasce, morre, reproduz aqui na terra, mas se for com a fé em Deus, a gente vive eternamente, né? Dessa maneira que a gente aprende, que ensina, certo? Que Deus quer nos ensinar, né? Que a gente pode também ter a vida eterna, certo? Daqui lá para frente a gente vai ver sobre isso aí. Vamos para frente aqui, né, irmãos? Ele é Deus, viu, irmão? Não existe, né, essa questão de discutir com Deus, certo? Deus fez dessa maneira e glória a Deus por isso, né? E glória a Deus que eu e você possamos entender, compreender, né, qual é o plano de Deus para a humanidade, certo? Isso é muito bom, né? Chamados à circuncisão, certo? Na era antes de Cristo, além de mortos espirituais, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Ocorre, né, o conceito de circuncisão, né, que a gente vai aprender agora. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus, né? Essa era a forma que eles usavam, certo, para poder fazer distinção entre um povo e outro, né? Deus fez essa aliança com Abraão, lá no Gênesis 17, está aqui escrito aqui, certo? Lá ele vai falar para Abraão que toda criança, né, do gênero masculino tinha que ser circuncidada ao 8º dia de vida, certo? Né? E tinha que ser obedecido, né? Era um mandamento de Deus ali, uma aliança, certo? E quem não fizesse essa aliança, ela era excluído do povo de Deus, certo? O procedimento era realizado no 8º dia de volta dos nascidos em Israel, ou estrangeiros comprados de dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia o judeu dos demais povos gentílicos, né? A gente vê, irmão, né, que Abraão é antes da lei mosaica, certo? Já é uma lei que o Senhor Deus, né, colocou ali para Abraão, certo? Privilégio que Abraão teve ali, né? Conhece Abraão como quem? O pai da fé, certo? Porque ele creu, né?
eram usadas pedras afiadas, irmão, para fazer, né, para cortar esse prepúcio, certo? Eu acho que não tinha esse equipamento todo de hoje, né, das pessoas, anestesia, certo? As crianças iam lá, eles largavam a pedra lá e era feita a cirurgia, né? Hoje não, nós temos toda essa mordomia, né? Apesar de não precisar dessa circuncisão, né, que o povo diz, que antigamente eles brigavam muito, mas hoje não é mais discussão. E Paulo pregou muito sobre isso, vamos ver isso daqui a pouco também, certo? Se Deus quiser. Vamos ler aqui, irmãos, agora o livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 24 e 25. Vai dizer assim, ó. E aconteceu no caminho que numa estalagem que o Senhor encontrou e o quis matar. Então Zípora tornou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho e lançou a seus pés. E disse, certamente me és um esposo sanguinário, né? A questão aqui da circuncisão, né? Livrou Moisés ali, certo? Deu um livramento grande, né? A mulher dele teve ali a sabedoria. Em Josué 5, 2 e 3 diz assim, ó. Naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pedras e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios, certo? Isso, irmãos, era uma atividade bastante dolorosa, certo? Que acontecia naqueles tempos, né? Se você vai ver, naqueles tempos, né? Guerras, né, foram ganhas por causa do que os filhos de Israel, né, fizeram ali uma manipulação com outras nações, né, mandaram que circuncidassem, e então eles circuncidaram e estavam lá todos enfermos, certo? Eles foram lá e mataram a todos, né? Então era uma atividade bastante dolorosa, certo? Para que pudessem eles participar ali, né, da aliança da nação de Israel. Só, irmãos, que participar da aliança não era a questão da circuncisão, certo? Do ato exterior, né? A gente vai ver que é algo muito além disso, certo? É como se no dia de hoje nós disséssemos, né? Não, você vai para a igreja. Mas não é somente ir para a igreja, vai algo mais além disso, certo? Não é apenas ser participante ali dos cultos, né? A gente vê que o Senhor quer algo a mais, certo? Que é algo do fundo do coração. A gente vai ver um pouco sobre isso, é muito lindo, né? A gente saber disso, que Deus, ele quer as pessoas que sejam verdadeiras adoradoras, né? Em espírito e em verdade. Foi o que o Senhor disse lá àquela mulher samaritana, certo? Vamos aqui ao ponto 2, irmãos, em nome de Jesus, vai dizer assim, o significado religioso da circuncisão, né? O significado religioso apontava para a santificação, Êxodo 19, 5, 6, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. A circuncisão simbolizava a aliança de que os judeus, a aliança da purificação requerida ao povo escolhido, certo? Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com um incircunciso, né? Isso aí, irmãos, era tão enfatizado na época que as pessoas elas tinham um preconceito, né, com as pessoas de outras nações. E isso até é aconselhada por Deus, né, irmãos? Porque Deus dizia sempre, certo? Olha, vocês não se casem com as outras nações, vocês não se juntem, né? Vocês não parem para conversar. Por que isso, irmão? Né? Porque eles iam ser facilmente influenciados, né? Pela uma vida pecaminosa, por uma vida né? de adultério, né? Daquelas coisas ruins, né? Que o Deus não se agrada, né? Que acaba com a vida do homem, certo? Então o Senhor Deus tinha esse cuidado, né? E eles também eles tinham esse preconceito, né? Com os outros povos. Por quê? Porque eles serviam a Deus, né? E de outra maneira as outras pessoas elas não tinham, né, essa experiência com Deus, não tinham leis, né? As leis, né, tinham vários deuses e isso para Deus é abominação, certo? Vamos ver aqui Êxodo 19, né? 5, 6 vai dizer assim, agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, né? Porque toda a terra é minha, toda a terra pertence a Deus, certo? Isso não há dúvida, né? Deus criou tudo e todos, certo? Mas só o que, né? Que ele queria uma nação peculiar para ele, né? Queria ali o seu exército na terra, né? As pessoas que pudessem influenciar o mundo, certo? Então Israel era essa nação, né? Somente eles, irmão, não tinha outra nação, certo? Se deixa bastante entendido aqui, né? Não era proibido da outra pessoa entrar, né? Mas eles lá era a nação, certo? A nação santa, né? O povo adquirido, né?
Aí vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo, né? Ou seja, um povo separado, exclusivo para Deus, certo? A gente vê, irmãos, que na nação de Israel tinha também a tribo dos levitas, né? Que você vê ali também, é uma figura do que é Israel, certo? Que levita o que era, né? Era um povo separado para Deus, né? Eles não tinham herança. Qual era a herança dele? A herança dele era o Senhor, certo? Por quê? Porque eles tinham, né? Esse dever de transmitir Deus, né? Através dos seus atos, dos seus, né? Costumes lá, transmitir Deus para o povo, né? De Israel, certo? Da mesma forma, Israel também tinha essa conduta também, né, pedida por Deus de que de transmitir a Deus através da nação de Israel, certo? Era assim que funcionava antigamente. A sexualidade, irmãos, era depravada e realmente era, certo? Inclusive no meio dos religiosos da época lá, né? Vamos dizer que Jeremias 5:7 vai dizer assim, ó, como vendo isto te perdoaria, teus filhos me deixaram a mim, jejuaram pelos que não são deuses. Quando os farei, então adulteram. Quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos, né? É um dos dois pecados, irmão, né? Que Deus ele combate muito, certo? Na palavra de Deus, né? Que é o adultério e a idolatria, certo? São duas coisas aí que o Senhor combate seriamente, né? E o Senhor não se agrada, certo? Por isso que ele quer que o homem o quê, né? Se case, né? Uma só vez, certo? Por isso que ele quer o quê, né? Que o homem também tenha um só Deus, né? Por quê? Porque isso aí é saudável, né, para o ser humano, para o homem, né, para a família, e também, né, não desagrada a Deus, certo? Oséias 4,14 vai dizer assim, ó, e eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, em vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado, né? Em Gálatas aqui 5,19 vai dizer assim, porque as obras da carne são muito inférteis, que são o adultério, a prostituição, a impureza, a lascívia, né? Então, irmão, da mesma forma também nós temos que combater duramente, certo? Esse pecado, né? Porque a gente sabe, irmãos, né, que o mundo ele é depravado, né? Se você vê aí as pessoas, né, as pessoas que não têm Deus, né, pouco elas se importam, né, com a santificação, né, de cobrir o corpo, certo, em se guardar, né, para o seu marido, para a sua esposa. Essa preocupação é muito pouco, irmão, lá fora, certo? O que é que a gente tem que ensinar, né? Ensinar a fazer o correto, né? Ensinar o que Deus nos ensina, certo? O que se você case, né? For namorar, case logo, certo? Você que é casado, não tenha outros, né, parceiros, certo? Que é adultério, né? Você tem um só Deus, certo? Você não troque Deus, honre a Deus na sua vida, né? Tudo isso é o que nós devemos pregar e ensinar, né, nas nossas igrejas, né? Porque essa é a vontade de Deus, certo? Então, né, os israelitas, eles tinham aí essa acepção de pessoas, né, com os gentios, certo? Em Atos 11:3 vai dizer assim, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com ele, né? Então, irmãos, né, eles tinham essa preocupação, né, de não se misturar, né, porque era vergonhoso para eles, né, porque eles sabiam que estavam, né, entrando em casas de pecadores, né? Fizeram muito alarde com o Senhor Jesus Cristo, né, que foi salvar lá a humanidade, e ele comia com pessoas que não serviam a Deus, né? Já era um absurdo, né, para eles lá, mas a gente fosse na casa de gentios, certo? Então tudo isso, irmãos, né, a gente tem que notar na palavra do Senhor, certo? O privilégio que nós temos hoje, né? De ter alcançado em Jesus Cristo esta oportunidade, né, de conhecer a salvação de Deus, experimentar, certo? O poder de Deus e estar englobado ali na família de Deus, né, na aliança do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, certo? Isso tudo é maravilhoso, viu? Antigamente era dessa forma que eles tratavam, né, os gentios, certo? Mas eles tinham razão também, viu, irmãos? Não era porque eram preconceituosos, não. Eles tinham um conceito certo de que era um povo realmente depravado, certo? Era um povo realmente que não tinha nenhuma perspectiva de querer agradar ao Senhor, né? A circuncisão do coração, vamos ler aqui, ó. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas, né? A boa nova que Paulo traz é que
a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas que foi feita no interior e que é do coração, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Está lá em Romanos 2:29, irmãos. Viu? Esse texto, a gente vai ler muito ele hoje. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura, né? É o que diz Gálatas 6,15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, né? A gente nascer de novo, certo? É o que traz aí, né, as evidências, né, da salvação, do Espírito Santo de Deus habita em nós, né? É nós tomarmos novas atitudes, né? Certo? A gente vê, irmãos, que essa questão da circuncisão é como se fosse uma sensibilidade, né, da parte da pessoa de ouvir a voz do Senhor, né? Uma sensibilidade, né, no coração ali de tal que, né, experimentando, né, e praticando a obra de Deus, certo? Essa aqui é a ideia, né, que quando o Senhor fala, né, que queria que nós fôssemos circuncisos do coração, certo? Que nós tivéssemos essa sensibilidade de estar fazendo a vontade de Deus com alegria, né, irmãos? Fazendo a vontade de Deus com o coração, certo? A Bíblia não diz, né, com toda a alma, força, coração, entendimento. Então essa é a vontade de Deus, certo? Deuteronômio 10:16 vai dizer assim, ó, circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz, né? Essa ideia de coração já vem lá do Antigo Testamento, certo? E o Senhor sempre combateu, né, a gente de fazer a vontade do Senhor, né, para quê, né, para que fosse com um sentimento interno, né, não com um sinal externo, certo, que era a respeito da circuncisão, né. Então, irmãos, é bom a gente falar também que a circuncisão mesmo, ela não salva, né, ela não tem essa ferramenta de ser salvo, certo, porque a gente vai entender que a circuncisão era algo para marcar ali o povo, certo? Mas o Paulo vai até dizer em suas cartas, né, nem todo que é israelita, né, é de verdade israelita, certo? Né? As pessoas dizem ser judeu, mas não são judeus. Por quê? Porque não são de coração, né? Elas não entendem, né, ou elas ignoram, né, que elas são pessoas diferentes, né? Porque elas são um povo santo, certo? Vamos ver aqui, ó, o que é que os rabinos diziam, né? Que eram circuncidados, certo? Que eles nem eram, não iam para o inferno, certo? Vamos ler aqui um texto aqui em Romanos 2, em nome de Jesus. Ó. Olha a discussão aqui, ó. Eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e prova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia do cego, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de criança, e tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adultera. Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Olha o que é que está acontecendo aqui, ó. No versículo 24, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardas a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão, né? Ou seja, né? Paulo está dizendo aqui, olha, se você é circuncidado e não guarda a lei, né? Ela não vai servir de nada, certo? Porque não vai ser mesmo que nada, né? Aí vai dizer aqui no versículo 26, se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão. Ele está fazendo aqui da outra maneira agora. Ó, agora se a pessoa que não é incircuncisa, que não é circuncidado, né? Se ela fizer a vontade da lei, certo? Ela está aguardando os mandamentos do mesmo jeito, melhor do que quem está fazendo, quem é e quem não faz, certo? E a circuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei, porque não é judeu o que é exteriormente, nem incircunciso, nem circuncisão que é exteriormente na carne, mas judeus o que é no interior, e circuncisão que é de coração, no espírito, não na letra,
cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, né? Então, irmãos, nessa sensibilidade que eu falei agora há pouco, né, do nosso coração, ela tem que ser apresentada a quem? A Deus, né, irmão? Que é Deus que vai nos louvar ali. Olha, tá ali meu filho, tá fazendo ali a vontade, né? A minha vontade, isso é maravilhoso, certo? Então, irmão, isso aí é maravilhoso a gente saber disso, né? Porque a gente às vezes quer fazer as coisas exteriormente, certo? Quer ir para a igreja, né? Aí chega em casa, continua a mesma coisa, a velha criatura, né? Quer ir, né? Quer ir evangelizar, mas quando volta para casa continua a mesma situação, né? Então, irmão, tudo isso é terrível, certo? A gente tem que aprender, irmãos, a servir ao Senhor, certo? Conforme a palavra de Deus exige, né? Que seja, né, em espírito e em verdade, né? É um tipo de adoração, um serviço, viu, irmãos? É em espírito e em verdade, certo? A circuncisão, ponto 4 aqui, irmãos. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões escaladoras entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, né? A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós, e servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, né? E não confiamos na carne, certo? Então, irmãos, antigamente, né, era um assunto bastante discutido, né, a questão da circuncisão, porque tinha os judaizantes, né, pessoas que eram religiosos e queriam, né, por fim da força, né, acreditaram em Jesus, certo? Mas queriam introduzir, né, as suas velhas práticas, né, no meio da fé cristã, certo? E eles diziam, né, olha, é bom que essas pessoas se circuncidam-se, né, para poder entrar aqui no nosso grupo, né? Mas Paulo batia ferramente, certo? Que vocês que estão, nessa questão de circuncisão, vocês não nasceram de novo, né? Porque isso não existe, certo? Na fé, né? Não é pelas obras da lei, mas sim pelas fé, certo? Aí o que é que vamos ler aqui em Gálatas 5, 2 e 3 vai dizer assim: e eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta a todo homem que se deixa circuncidar e está obrigado a guardar toda a lei, né? Então, irmão, né, era uma prova clara de que eles ali, né, que estavam ali naquela época lá, querendo voltar a essas práticas, mas também que guardasse toda a lei, certo? É que nem, irmãos, nós fala para um adventista, né? Não, guardar o sábado, né? A gente sabe, irmão, que eles guardam, né? Querendo glorificar o nome de Deus, certo? Mas a gente tem que ver também que se eles vão fazer isso, certo? Né? Não julgue os outros, né? E se for fazer isso também, guarde a lei, né? É a mesma coisa que o Paulo falou, certo? Não muda muita coisa não, né? Guarde toda a lei, certo? A gente sabe que o sábado é um dia santo, né? Um dia memorável, né? Que agrada ao Senhor, certo? Mas só que nós estamos agora numa nova aliança em Cristo Jesus, né? Mas deixa eles lá, vamos deixar nós aqui fazendo a nossa parte, certo? Em nome de Jesus Cristo. Filipenses 3, 2 e 3 vai dizer assim: guardai-vos, pois, dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos da circuncisão, né? Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, né? Paulo falando aqui também aos filipenses, né? Ele falou a Gálatas, agora aos filipenses, da mesma forma, né? Com o mesmo sentido, né? Olha, agora nós estamos em Jesus Cristo, certo? A circuncisão nada serve, né? Pedro, né, também, né, nesse concílio aqui que o autor que vai, o comentarista vai falar, aí juntaram lá, né, todos os mestres, né, os líderes da igreja cristã, né, os evangélicos lá, os cristãos, né, não tinha esse nome evangélico, mas eram cristãos, e se juntaram lá todos, certo? E eles começaram lá a discutir a esse respeito, né? E finalmente, né, o Pedro, o líder da igreja, ele se levantou, né, e começou a falar lá a respeito dessa questão, certo? De que, né, de qual forma, né, Deus via essa situação, né? Porque é uma situação bastante, irmãos, que nós devemos ter em mente, né, que era um assunto bastante badalado, porque era uma lei de Deus, certo? Eles eram filhos de Abraão, né, seguiam a lei, né, de Abraão, além das leis mosaicas, certo? E a gente vê que essa questão aí eles levavam muito a sério, né? E a fé, né, dos irmãos não podia ser interrompida por causa disso, né? Aí finalmente Pedro lá, né, se levantou, usado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ver o que ele disse aqui em nome de Jesus.
Ele vai dizer assim, irmãos, ó. Então alguns que tinham descido da Judéia, Atos 15, que eu estou lendo, ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidades conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e que alguns dentre eles subissem a Jerusalém ao apóstolo e aos anciões sobre aquela questão, né? Irmãos, é o primeiro concílio eclesiástico da igreja aqui, viu? Nós estamos falando, viu? É o concílio de Jerusalém, né? Que foi em torno de 49 depois de Cristo, certo? Versículo 3: E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a convenção dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles, né? Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e anciões para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantando-se Pedro, disse-lhe: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não nos fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também eles. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio dentre eles e entre os gentios, né? Então, amados irmãos, né, o Pedro, o apóstolo Pedro, certo, se levantou, né, no meio lá da reunião, certo, e falou: olha, o Espírito Santo ele não faz distinção, né, de quem é circuncidado e de quem não é, certo? Então eu é que não vou fazer, né, a igreja é que não vai fazer, certo? Porque, irmãos, né, eles tinham o Espírito Santo de Deus da mesma forma, né? Eles tinham os dons espirituais, certo? E quem decide, na verdade, irmão, é o Espírito Santo, né? Às vezes nós vemos a diferença, né? Mas, irmão, nós temos que entender, né, que o povo é de Deus, não é nosso, certo? As pessoas são de Deus, né? Se Deus não faz diferença, por que é que eu vou fazer, né? Então, a gente tem que pensar da forma que Pedro pensou aqui, certo? Olha, se aquela pessoa ali está daquela maneira, né? Se está sendo aceita pelo Espírito Santo de Deus, como é que a gente sabe que está sendo aceita, irmão? Através dos dons, né? Através da igreja, certo? Através da posição da igreja, né? A respeito do Espírito Santo de Deus, porque o que é que o Senhor disse lá, né? É que os sinais seguiriam aqueles que creram, né? E quem dá esses sinais, irmãos, é o Espírito Santo de Deus, certo? Não é outra pessoa não, né? Tiago também, irmãos, um grande líder aqui também que estava lá no concílio, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, por isso, né, julgo, Atos 15, 19 a 20, ó, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, né? Duas coisas aqui que eles, né, tinham a preocupação dos gentios apenas, certo? Eram quatro coisas, mas que se resumem em duas, né? Que era a questão da idolatria, né, que ele vai dizer aqui, né, da, né, contaminação dos ídolos, né, da contaminação dos ídolos, da prostituição, né, espiritual, e de que é sufocado do sangue, né, da carne estrangulada, né, aquela carne com sangue que era proibido, né, que Deus fazia notória, né, a vontade que ele tinha das pessoas não comer carne com sangue, né, nem beber o sangue do animal, porque o sangue é a vida, né. Então, tudo isso, irmãos, né, é bom a gente saber, certo? A gente aprendemos muito, irmão, nesse primeiro ponto aqui a respeito da circuncisão, né? E sabemos também a parte importante aqui a respeito da circuncisão da nova aliança, né? Deus quer que, irmão, né? Deus quer a nossa sensibilidade espiritual, certo? Para a vontade dele, né? É isso que Deus quer, né? Que nós sejamos circuncidados, mas de coração, né? Aliás, né? Ter assim a espiritualidade é uma coisa profunda dentro de nós, né? Não é uma coisa exterior, certo? E quem vai, né, perceber isso não são as pessoas ao nosso redor, mas sim Deus, certo?
é o grande interessado, né, na sua vida espiritual, na minha vida espiritual, certo? Então vamos lá aqui, irmãos, em nome de Jesus Cristo, para o segundo ponto. Estranhos ao concerto da promessa, né? Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação do gentio. Naquele tempo estavam sem Cristo, né? Separados da comunhão de Israel e estranhos ao concerto da promessa, né? Nós não tínhamos, né, irmãos, essa perspectiva, eu falo nós, porque se eu fosse daquela época, eu era também do lado gentílico, né? Não tínhamos essa perspectiva de salvação, né, de promessa, certo? Não entendiam nada a respeito disso. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isto indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. João 4:22. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra, certo? Podemos notar, irmão, que de fato os gentios eram um povo miserável e sem Deus, certo? Eles não tinham essa possibilidade, né, de ver ao Senhor Jesus, de ver a salvação, certo? Porque eles não tinham participação disso, né? João 4:22 vai dizer assim, ó: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, né? Foi o que o Senhor Jesus disse para aquela mulher samaritana, né? As pessoas não adoram, né? Elas não sabem o que estão fazendo, né? E olha que essa mulher aqui, ela tinha bastante conhecimento, viu? Né? E o povo judeu não, né? O povo judeu ali, eles eram adoradores, né? Porque eles sabiam de onde é que vinha Deus, a salvação, porque ele dia após dia, né, era ensinado, né, nas sinagogas, certo? Eles aprendiam isso desde criancinha, né? O caminho da salvação, certo? Então, irmão, né, a nova aliança, né, ela exigiria adoração em espírito e em verdade, certo? Essa é a vontade do Senhor, né? Lá em Hebreus, né, no capítulo 8, no versículo 10 ali, na parte B, diz assim, ó, porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei, eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo, certo? Então isso aqui, irmãos, é coisa do Antigo Testamento também, viu? Que Deus queria fazer com a gente, né? Colocar ali, tirar o nosso coração de pedra, né? A nossa dura cerviz e colocar ali um coração de carne, certo? Que pudesse servir a Deus, né? Do modo mais gentil, né? Do modo mais justo, né? Buscando a justiça de Deus, né? Separados da comunidade de Israel, ponto 2 aqui, ó. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios, né? Não pertencer à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também fazia parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência, né? Gênesis 17:17. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. Desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó, né? Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão, né? Gálatas 3:29. A gente vai ler esse texto aqui, irmãos, em nome de Jesus. Vai dizer assim: sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, né? Gálatas 3:29, né? Então, irmãos, os gentios estavam separados da comunidade de Israel, né? E isso, irmãos, era fato para que eles não pudessem estar atualizados, né, a respeito das leis do Senhor, certo? Da vontade de Deus para a humanidade, né? Pelo fato de não participar da nação, certo? Tinha naquela época, irmãos, prosélitos, né? São recém pessoas convertidas ao judaísmo, certo? Mas era um número muito pouco, né? E quando eles eram incluídos, eles eram também, irmão, né? De uma maneira ou de outra, né? Eles eram ali, irmãos, como se fossem intrusos, né? No meio do povo lá, certo? Então era essa questão, esse sentimento que os judeus tinham com os prosélitos também, né? Que eram gentios convertidos, né, à nação judaica, certo?
Romanos 9,4 vai dizer assim, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto e as promessas, né? Os israelitas tinham todas essas promessas, essas vantagens, né? Acima do povo gentio, né? Eles tinham a lei, né? Tinha a adoção de filhos, né? Tinha as glórias, tinha as alianças, certo? Tinha as promessas, tudo isso era vantagem para ele, né? O Senhor Jesus já disse assim, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Ele está dizendo que não era Deus de mortos, mas Deus de vivo, né? Então, eles tinham esse privilégio, certo? Da salvação, certo? O terceiro aqui, alienados aos pactos das promessas. Vai dizer o seguinte, ó. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com as patriarcas israelitas. Estes pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, dentre eles o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico. E esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino de alienados da promessa. Alienados da promessa. Por meio do sangue de Jesus, os gentios tornam-se herdeiros da maravilhosa promessa, né? Alienados aqui, irmãos, é incluso, né, aos pactos da promessa através de quem? Através do Senhor Jesus, certo? Todas as famílias da terra, né, o Senhor vai falar ali para Abraão, né? O Senhor já tinha, né, a vontade dele, né, de incluir, certo? Vai dizer assim, ó, Gênesis 12, 3, ó, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti e na tua semente, né, serão benditas todas as famílias da terra, certo? A gente vê, irmãos, né, ó, em Atos 13, 22, vai dizer assim, ó, e quando este foi tirado, levantou-lhes como rei Davi, o qual também deu testemunho e disse, achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executa toda a minha vontade, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus, o Salvador de Israel, né? Então eles tinham essa esperança, né, de que viria o Messias, né, e viria, né, para reorganizar ali toda a nação de Israel, né, e graças a Deus também foi reorganizada toda a humanidade, certo? Porque através do Senhor Jesus, né, é que nós temos aí a possibilidade também de sermos aí, né, enxertados, né, que nem diz Paulo, né, nessa esperança de ver o Senhor, né. Falando em esperança agora, o terceiro ponto aqui vai falar sem esperança e sem Deus, né. É como se fosse um ateu, né, irmãos? O ateu ele não tem perspectiva de nada, certo? Não acredita em nada, né? E por isso ele tem, né, essa fé morta, né? Ele tem até um pouquinho de fé, mas é uma fé que não é em Deus, não serve para nada, né? Vai dizer assim, Paulo, agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Primeiro tópico aqui, deprovidos da esperança, né? A palavra esperança traz a ideia de confiança e nas escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. É o que diz lá o Salmo 130. Aguardo ao Senhor a minha alma aguardo e espero na sua palavra, né? Esperança, né? Aí vai dizer aqui, podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega que destacava a possibilidade de uma vida além túmulo, né? Além túmulo, irmãos, né? Que não haveria vida após a morte, certo? É o que os filósofos, né, gregos, eles ensinavam muito, certo? Então, eu coloquei aqui um texto aqui, de um filósofo grego, se der tempo aqui eu vou ler, em nome de Jesus. E que, consequentemente, pudesse ser exitosa, né? Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e, por isso, não tinham em quem sustentar qualquer esperança. Como a esperança é âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus, né? Então, irmão, a esperança é algo fundamental, né, do cristão, certo? Do homem e da mulher de Deus, né? Por quê, né? Porque é através da esperança, irmão, né, que nós aguardamos as promessas do Senhor, né? Nós não aguardamos pelo arrebatamento, né? Nós temos que ter essa esperança que teremos o quê?
arrebatado juntamente com toda a igreja, certo? Em nome de Jesus, né? O Jeremias aqui 17:7 vai dizer assim, ó, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, né? E nós temos que ter essa esperança, né? Ela anda de mão dada ali com a confiança em Deus, né? Está aqui aguardando com a fé, né? O firme fundamento das coisas que se esperam, né? E a certeza das coisas que não se veem, certo? Em Coríntios 9:10 vai dizer assim, ó, ou não diz certamente que por nós está escrito, porque o que lavrar deve lavrar com esperança, o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante, né? Se nós estamos, irmãos, aqui vestindo a camisa, né? De servos e servas do Senhor Jesus Cristo, certo? É porque nós temos o quê? Esperanças e aguardamos, né? Em Deus, certo? Aguarde a sua promessa em Deus, irmãos, viu? Não espere nada do homem, em nome de Jesus, bote isso na sua cabeça. Reconhecimento nós temos que ter de Deus, certo? Fazer tudo ali, né, na simplicidade, na humildade, não querendo aparecer para que possamos ser abençoados por Deus, né, certo? Então, irmãos, uma vida além do túmulo, né, que o escritor aqui também vai falar, né, que eles não tinham essa perspectiva, né, irmão, de que as pessoas morriam e poderiam ser ressuscitadas novamente, né, para a vida eterna, certo? Elas não tinham isso, né, e quem falava isso, né, quem ensinava essas pessoas, né, eram os filósofos gregos, né. Vamos ler aqui um trecho aqui de Atos 17, vai dizer assim, ó. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos concediam com ele, uns diziam, o que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de Deus estranho, porque ele anuncia a Jesus e a ressurreição, né? E no versículo 32 vai dizer assim, ó, versículo 32, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez, né? Tinha algumas pessoas que ouviam falar da ressurreição, né? E falavam, isso é um doido, né? Isso aí não sabe o que está falando. Aí outros não, né? Outros não, vamos ouvir mais uma vez, né? É o que acontece no dia de hoje, né? A gente fala aí que a igreja vai ser arrebatada, as pessoas dizem, né? Ah, isso é um doido, prega o evangelho da salvação. Esse é um doido, né? Mas outras pessoas querem ouvir, né? Mas graças a Deus nós temos que continuar a pregar, certo? Independente do pensamento de um ou de outro, né? Vamos ver aqui, irmão, um texto que eu coloquei aqui, ó, a respeito de um pensamento de um filósofo grego, ó, de 341, né, antes de Cristo, né? Ele ensinava, né, era Epicuro, ensinava que o prazer, o início e o fim de uma vida, que nada existia após a morte e que, portanto, nada havia para ser temido, né? Olha aqui o que é que as pessoas antigamente davam atenção aqui, ó, o texto aqui do filósofo. Então, o mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós, justamente porque quando estamos vivos é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos vivos. A morte, portanto, não é nada, nem para os vivos, nem para os mortos, já que para aqueles que não existem. Ao passo que antes não estão mais aqui, né? E, no entanto, a maioria das pessoas ora foge da morte como se fosse o maior dos males. Ora deseja como descanso dos males a vida, né? Ou seja, elas procuram a morte, né? Então, irmão, essa, né, era a instrução que as pessoas tinham, né, a respeito da vida e da morte, certo? Elas não tinham, né, não tinham a ciência de que, a ciência que eu falo espiritual, né, de que haveria vida após a morte, né, para as pessoas que fizessem, né, a vontade do Senhor. Então é terrível, né, quando a gente pensa e vê, certo, que isso aconteceu, né, antigamente, que as pessoas estavam, né, longe de Deus, certo? Mas enfim, vamos aqui para frente, em nome de Jesus Cristo, né? Enquanto isso aqui nós continuamos, né, a pregar o evangelho da ressurreição, né? Paulo pregou muito, irmãos, né, a respeito da ressurreição, o evangelho do arrependimento, certo? O evangelho que traz a salvação da vida humana, certo? Sem Deus no mundo, né? A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam em Deus, uma divindade. Ao contrário, eles eram politeístas, idólatras, pois acreditavam e adoravam em muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel, né? Isso significa dizer que as suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindade pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto,
Infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, né? João 17,3, né? O Senhor Jesus falou assim, ó, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, certo? A vida eterna está aí, né, irmão? É conhecer o Filho de Deus, né? E reconhecer como o único Deus verdadeiro, certo? O mundo aí tem muitas falsificações, né? Mas através do povo de Israel, nós conhecemos, né? Graças ao nosso bom Deus, nosso bom Pai, o verdadeiro Deus, certo? E as pessoas até, né, nesses últimos séculos estão deturpando, né, o verdadeiro Deus e através de pessoas, né, de símbolos, né, da religião, estão transformando em Deus, né? Isso também é terrível, né, irmãos? Como é visto aí por todos, né, pessoas, religiões, né, ensinando a orar, né, a mãe do Filho de Deus, né, a mãe do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, a Maria, certo? Uma serva do Senhor, ensinando a orar e a pedir coisas a elas, né? Que não é certo, né, irmão? Isso se chama idolatria, certo? Como a qualquer outro homem, né? Qualquer outro bicho, animal, né? Deus, né? Ele quer que nós tenhamos esse entendimento, que divindade só é Ele, né? Só Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, certo? É por isso que existe essa briga, né? Essa discussão entre evangélicos e católicos, né? Porque nós, né, fazemos de tudo para estar enquadrado na palavra do Senhor, certo? Ah, mas tem crente que é avarento, né? E se desbanja na luxúria, mas nós não ensinamos isso, né, irmão? Nós não ensinamos que a pessoa sejam ricas, né, e avarentas, certo? Esse tipo de ensinamento você não vê na igreja evangélica, né? Já na igreja católica, elas ensinam, né, a questão da idolatria, né? Da honrar Maria, certo? Muitas vezes mais do que honrar Deus, né? Na questão de oração, de louvores a ela, certo? Isso a gente faz para um Deus, né, irmão? A gente sabe que eles entendem que não é Deus, né? Eles falam que é só uma janela, mas a gente louvar, orar, fazer petições, né? Isso se chama idolatria, certo? E é abominação diante de Deus, né? Israel pagou grande preço por causa disso, né? Antigamente, certo? E nós cremos, irmãos, que a gente, né? Estamos com Deus, mas temos que estar com Deus certo, né? Conforme a vontade dele, certo? É dessa maneira que funciona a fé, né? O Senhor diz, né? Ora, de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado, né? Quem crê é quem tem fé, né, irmãos? Quem tem fé faz o que Deus mandou, né? O que é ser batizado, certo? É começar ali uma nova vida, ser uma nova criatura, certo? Então tudo isso faz parte da crença cristã, né? Não é só acreditar, né, nas palavras aqui e ficar da mesma maneira, certo? Isso aí não é tido como fé, né? Você apenas ficou sabendo, certo? Não é fé, fé é fazer a vontade do Senhor, né? Noutro tempo, conclusão, noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou-nos único, revelou a nós o único verdadeiro Deus, bendito seja o seu nome para todos sempre, né? Então, irmãos, né, esta é a vontade de Deus para a humanidade, certo? É que todos se salvem, né? Todos cheguem ao conhecimento de Deus, e este é o nosso dever de estar ensinando, pregando a palavra do Senhor, né? E fazendo e bendizendo o nome de Deus, né? Certo? Em João capítulo 1, versículo 10 a 13, vai dizer o seguinte: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, né, irmão? Se eu e você estamos aqui hoje, irmão, é porque nós cremos e porque é a vontade do Pai, certo? Que nós cremos, né? E porque também, irmão, não foi o homem que disse ali, não, olha Alexandre, né? Vai lá servir ao Senhor, não, né? O Espírito Santo de Deus, né? O Senhor Jesus Cristo ali, né? Ele se entregou a sua vida, né? Por mim, por você. E nós cremos, né? E estamos tentando, irmão, né? Por fim das forças aqui, né? Perseverar nessa fé, certo? É essa fé que eu desejo para todos os irmãos em nome de Jesus Cristo, né, irmãos? Graças a Deus, mais uma lição, certo? Para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui agradeço a oportunidade, que Deus abençoe, né?
a todos, né? Proteja, livre de todas as enfermidades, né? Epidemias. Que Deus abençoe a nossa igreja, né? E todas as igrejas nos 4 cantos da terra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmão, por tudo. Agradeço aqui ao nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém.